E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Segundando aqui no Entre Nós pela 101 FM de segunda a sexta, às 8 da manhã, às 6 da tarde. Que Deus nos inspire, que todos vocês sejam prósperos, tenham saúde e vivam em paz. Vamos falar de fé? Diz a Bíblia, o justo viverá da fé. Esta é uma declaração bíblica e remete àqueles que pautam a vida na palavra de Deus e centram suas escolhas e decisões em princípios sagrados. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, desistir jamais, avançar sempre. Lembrando que fé é atitude. Cá entre nós, a verdadeira fé nasce ao ouvir. Assim como o medo. Você começa a ouvir notícias negativas, assistir muitas notícias negativas, isso vai gerar uma insegurança, um medo, e o medo é uma fé negativa. Como diz a Bíblia, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, filtre o que você anda ouvindo. É muito importante você cuidar, até porque o seu ouvido não é pinico. Moral da história, dependendo do que você ouve, produz coragem ou medo, fé ou insegurança, fracasso ou sucesso. Viver pela fé, no entanto, significa fundamentar a vida, bem como escolhas e decisões sobre princípios sagrados. É alicerçar-se no Evangelho de Cristo. Seguir os ensinamentos de Cristo proporciona uma vida abundante aqui na Terra. Seguir a pessoa de Cristo Jesus já o conduzirá à vida eterna. Mas a quebra de princípios atrai consequências e maldições. Como aquela casa sem alicerce, sem fundamentos, foi atrás do custo-benefício, construção rápida. Uma hora a casa trinca, racha e a casa cai. Cá entre nós, por essas e outras, a casa de muita gente anda caindo. Quem age na malandragem, na ilegalidade, na safadeza, na maracutaia, na corrupção, dá uma despertalhão achando que vai se dar bem. Não adianta dar uma despertão. Uma hora a casa cai. Mas a pergunta que não pode calar: onde você tem baseado a sua vida? Onde tens fundamentado a sua existência? O que te sustenta? Qual é a tua base, o teu alicerce? Achismos? Opiniões ou convicções? Achismos têm a ver com o que os outros sustentam, os pitacos alheios. Opiniões têm a ver com aquilo que você sustenta. Mas já as convicções têm tudo a ver com aquilo que te sustenta. Então a pergunta é: o que te sustenta? Cristo Jesus, a palavra de Deus ou o homem? O que sustenta a tua espiritualidade, a tua psique, tuas emoções? Ciência? Religião? Política? Governos? Economia? Mercado? Ou Deus é a tua fonte de vida? Claro que cada coisa tem a sua importância, mas qual a fonte que te sacia? O justo viverá da fé, não da ciência, nem da religião, nem da política, nem de governos, nem da economia, nem do mercado. Embora, como já disse e repito, cada coisa tem a sua importância. Mas a palavra de Deus não está vinculada à lei dos homens. A palavra de Deus não está submetida às normas da sociedade. A palavra de Deus é lei para Ele mesmo. Portanto, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé não está vinculada à ciência, religião, política, governos, economia e mercado, e sim à própria palavra. Como diz a Bíblia, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Pensando as palavras de Cristo, Ele mesmo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas quem é justo aos olhos de Deus? Se o justo viverá da fé. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu nenhum justo sequer. No entanto, a necessidade de encontrar pessoas justas ela é antiga. Diógenes de Sinope, um pensador da Grécia, em pleno sol do meio-dia, estava com a lanterna acesa. Ao que perguntaram qual a razão para tal atitude, ele respondeu: estou à procura de um homem honesto. Veja só. Mas a Bíblia diz
E a justiça humana é como trapo de imundícia. Moral da história. O que torna o homem justo não são suas boas intenções, mas é ele vincular sua espiritualidade à palavra de Deus. Como disse Jesus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Justiça tem a ver com palavra de Deus. Esta sim é símbolo de justiça. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.